Um vídeo, o nosso vídeo número 10, e no nosso vídeo número 10 hoje vamos aqui conversar sobre os movimentos da população. No vídeo anterior tínhamos falado sobre o crescimento da população, que estava diretamente relacionado com a taxa de natalidade e com a taxa de mortalidade. Estas duas taxas têm influência no crescimento da população. Se ponhamos de uma forma simples a percebermos se o número de natalidade das pessoas que nasceram no ano, a taxa de natalidade, for superior à taxa de mortalidade, ou seja, ao número de pessoas que morreram, a população cresce, não é? O contrário já não, né? Se o número de mortalidade fosse superior ao da natalidade. São estas duas taxas que têm influência no crescimento natural da população. Mas não só. Atenção, temos outras situações também que são muito importantes na questão do crescimento natural, e é exatamente os movimentos da população, os movimentos migratórios, ou seja, os que saem de Portugal para outros países para trabalhar, para viver, e os que vêm de fora de outros países para cá também para viverem e para trabalharem cá. Ora bem, o que é que acontece? Vamos ver então, no final do século passado, não é? A imigração era muito diferente da imigração que se verifica no século XXI. No século XX, as pessoas que emigravam geralmente tinham uma faixa etária mais velha, eram mais velhos, tinham poucas qualificações e também saíam à procura de emprego, de trabalho que não encontravam lugar. Neste século que nós estamos a viver, século XXI, a imigração tem outras características diferentes. São jovens, são muito mais jovens e qualificados, altamente qualificados, também na procura de emprego. Daí a grande diferença do século passado para este. Então, aqui segundo o manual, até o ano 2000, foi o número de portugueses foi aumentando, não é? E a partir daí, no início então do século XXI, vai então subir. Aliás, na página ao lado, verifica-se no gráfico que temos aí, a partir do ano 2000 vai aumentar muito a imigração, não é? A imigração já sabemos qual é, quer dizer, são as pessoas, os portugueses, que saem de Portugal para outros países para ir viver, habitar e trabalhar. O que é que acontece? Como eu vos falei, este século os jovens com estudos superiores são no maior número de pessoas a emigrar, coisa que no século passado não era assim, eram mais velhos e com muito menos formação. Os países mais procurados, aí na Europa temos o Reino Unido, a Suíça, a França, a Alemanha, ou então a África, sobretudo especialmente Angola, não é? E aqui também por causa da questão da língua, não é? Da língua de português em Angola. Também, para quais as consequências dos imigrantes quando saem estes portugueses para outros países trabalhar, ou pode às vezes resolver algum problema económico, porque efetivamente o número de desempregados desce, não é? Como fala aí no teu manual, mas por outro lado também perdemos pessoas qualificadas, não é? Que estando em Portugal, se tivessem tido trabalho, poderiam ter desenvolvido bastante o nosso país nesse sentido. Aqui na página ao lado volto a mostrar então aqui o gráfico da imigração e aqui um textozinho que depois irás ver quando eu indicar para fazer estes exercícios sobre o Portugal ser um dos que mais emigram na Europa. Ora bem, em questão de quem são os imigrantes, atenção aqui a grande diferença entre o emigrante e o imigrante. Emigrante com E, imigrante com I. O imigrante com E, como diz aqui, é aquele que sai do seu país para ir viver num país estrangeiro. O imigrante com I é exatamente o oposto, não é? Aquele que entra num país estrangeiro para ir viver. Não é um português que vai viver, trabalhar para outro país, é um imigrante. Por exemplo, falámos de um chinês, de um alemão, de um russo, de um brasileiro que venha viver para Portugal e trabalhar cá, ele para nós é imigrante com I. Ora bem, o que é que acontece então? Estes imigrantes, o que é que eles vêm para cá? Estes imigrantes, porque é que eles procuram? Ora bem, e de onde vêm? De onde é que eles vêm? Bem, sobretudo do Brasil, Angola, também Cabo Verde, mas também da China, dos países de leste, como está aqui, e vêm atraídos pelo emprego, principalmente nas áreas do comércio e da restauração. O clima, a segurança, as condições que nós temos cá são muito atrativos para estes povos de outros países para virem procurar Portugal, no sentido de virem para cá trabalhar. No entanto, com a crise afetou também Portugal, o número de imigrantes foi diminuindo também no início do século XXI. E agora, pronto, com esta situação toda que estamos a viver, vamos ver também o que é que vai acontecer. Mas vocês podem me perguntar, então, mas ó, professor, eu estou a perceber, então, mas há os portugueses saem de Portugal para ir procurar, os jovens formados vão procurar trabalho noutros países europeus. Porque é que eles, afinal, os outros vêm e têm cá trabalho? Como eu acabei de dizer, os imigrantes que vêm para cá, geralmente eles vêm ocupar trabalhos que não é necessária grande formação, como, por exemplo, a restauração,
o turismo também. Aliás, vocês sabem, tem lojas de chineses, tem lojas de indianos, quer dizer, no fundo são trabalhos de serviços, né, do setor dos serviços e também da restauração, do turismo, que não requer às vezes grande formação. O saldo migratório, como diz aqui no final do livro, o que é o saldo migratório? É a diferença entre o número dos que saem e dos números dos que entram, ou seja, entre os imigrantes e os imigrantes, o número de portugueses que saem para outro país e o número de imigrantes que vêm, não é? Podemos fazer o saldo, não é? Ou seja, a população cresce ou diminui, dependendo não só da natalidade, da mortalidade, como eu te falei, mas também da relação destes números de emigrantes e imigrantes, não é? Se saírem mais imigrantes portugueses, não é? Saem 30 portugueses para outro país e vieram 10 imigrantes, não é? Digamos que perdemos um bocadinho, mas não crescemos. Imaginem que vêm 50 imigrantes para cá e saíram só 10 portugueses, 10 imigrantes. Aí a população cresce, não é? Conforme vocês percebem. Pronto, estes bonequinhos mostram efetivamente a diferença entre o imigrante do século XX, cá está, mais velho, vê-se que é um homem humilde, não é? Não terá grande formação académica, e a passo que temos aqui o jovem, muito mais jovem, cheio de cursos, de tubos, de ganudos, de cursos que ele tinha, de formações, à procura de emprego noutros países. Ainda só uma coisinha, ao saldo migratório foi exatamente aquilo que acabei de vos dizer, a diferença entre o número de emigrantes e o número de imigrantes num determinado período de situação numa região. Ora bem, não se esquecem nunca de verem aqui estes adereços que temos aqui interativos da Escola Virtual, que fornecem documentação. Ainda olhando para este mapa rapidamente a nível da imigração, não é? Vemos que há aqui um crescendo desde o ano de 1980 até o ano 2010, depois nota-se uma ligeira queda até 2015, não é? De pessoas que vemos que são de outros países, não é? Pela sua cultura, pela sua etnia, que aqui nos é apresentada. Espero que tenhas gostado. Alguma dúvida, volta a ver o vídeo. Também nas nossas aulas online vamos também tirando e esclarecendo as dúvidas que possam surgir. Então, obrigado pela tua atenção e até à próxima.